É um prazer e uma honra, né, a gente estar na comunidade falando com outras CEOs. Nunca que eu imaginei, para falar a verdade, viu, meninas, que eu estaria aqui nesse momento. Então, a gente às vezes passa por algumas fases, né, na nossa jornada profissional, que a gente vai para lugares que a gente nem imagina, realmente. E estou muito feliz de estar aqui. E uma coisa muito importante é valorizar vocês que estão aqui nesse sábado, como a Raquel falou, tirou esse tempo para se desenvolver, um tempo para parar, para estudar, né? Além de tudo aquilo que a gente já faz a semana inteira. Então, eu espero que a minha jornada inspire também vocês e que o conteúdo que eu traga faça sentido no negócio de vocês, ok? Então, eu vou começar a compartilhar. Consigo? Ai, compartilhar, deixa eu ver. Aqui. Ah, precisa habilitar para mim, Raquel, para eu compartilhar, por favor. Acho que como co-host eu consigo. Boa, agora vai. Tá. Em relação aqui ao chat, vocês podem ir colocando as perguntas, provavelmente eu vou conseguir ir lendo também, tá? Vê se agora deu. Tô- Deu. Eu Deu? só Ah, tá bom. tô vendo qual a melhor forma aqui de compartilhar. Coloquei no PowerPoint. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu para vocês? Apareceu. Ótimo. Tá tudo bem o som? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito, Thali. Tá, só tô colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar o chat, tá? Então vamos lá. Então, qual que é o tema, né, proposto para nós discutirmos hoje? Como faturar mais, adaptando a nossa abordagem, de vendas de acordo com o perfil comportamental. Quem aqui tem conhecimento sobre perfil comportamental, já ouviu falar ou trabalha com perfil comportamental? Só para eu poder alinhar, né, calibrar o conhecimento de vocês. Já ouvi falar? Noção básica. Tá, ok. Nós temos várias ferramentas, né, de autoconhecimento. Oi, Leila. Leila, minha amiga. A gente tem várias ferramentas de autoconhecimento que ajudam a gente a se entender melhor, entender o outro. E o perfil comportamental, que é o DISC, é uma dessas ferramentas, tá? Como eu trabalho bastante com o DISC, eu comecei a compreender que existe formas diferentes da gente falar com as pessoas, tá bom? Só contrato depois do DISC? Ó, Nayane, não vai julgar as pessoas antes de conversar com elas. Enneagrama é legal. Cada um se adapta com um tipo de ferramenta, né? Eu me adapto muito com o DISC, eu acho que é simples, eu acho que eu consigo aprofundar, mas realmente tem o Enneagrama, tem várias outras ferramentas. Vamos lá. Então, é o seguinte, eu trouxe aqui primeiro uma atividade para gente aquecer, né? Nesse sábado. Então, coloque para mim aqui no chat, meninas. Peraí que eu tô me entendendo com as telas aqui, tá? Eita, nós, peraí. Eu tô clicando os botões aqui, já vou me entender. Coloque no chat o que define você em um emoji na maior parte do tempo. Então, nós temos esses quatro características aqui, e eu vou colocar qual emoji que vocês vão colocar, tá? Então, se você é mais decidida, direta e focada em resultado, comunicativa, dinâmica e cheia de energia, calma, confiável e atenciosa. Tem homem aqui? Analítico, preciso e organizado. Tem algum homem na nosso encontro? Que aí eu falo no masculino também. Se tiver algum homem, se pronuncie aqui. Então, assim, esse aqui são os perfis, tá? Que a gente vai falar hoje. Com certeza, ó, vocês vão falar, nossa, mas eu acho que eu sou decidida, mas também sou muito dinâmica, também sou comunicativa. Pense, né? Faça uma autoanálise quais essas características que você usa na maior parte do tempo, tá? Aparentemente só minha irmã. Ótimo. Então vamos lá. Se você se vê mais decidida direta, você põe esse emoji no chat. Mais comunicativa, esse emoji. Mais calma, esse. E mais analítica, esse emoji. E vamos lá. Quero ver como que vocês se autoanalisam. Que legal. A Mônica, ela é muito comunicativa, porque ela colocou 4 emojis. E, gente, já vai percebendo um pouco no comportamento aqui, realmente, até mesmo no chat, ó. A Mônica colocou 4 emojis, tá?
Olha, nós temos aqui bem focado em resultado. Legal. Tem as mais calmas. Legal. Olha que bacana. Vocês percebem como nós temos diversos tipos de comportamento, né? Diversos tipos de características? Eu uso só o Store. A Gabriela, ela é engenheira, olha só, ela é extremamente analítica. Ela colocou vários emojis desse do óculos. Então vamos lá. Se a gente tá vendo aqui no chat, né, que temos pessoas com diversas características, isso também reflete no nosso cliente. Por que então eu vou me comunicar com todo mundo da mesma forma, sendo que cada um tem um tipo de característica? Faz sentido isso para vocês? Vocês já tinham pensado nisso? Em ajustar a comunicação de acordo com a característica do cliente ou do futuro cliente? Quando eu estou falando aqui de abordagem de vendas, eu estou falando naquele início, tá? Aquele primeiro contato com o cliente. Ele ainda é um lead, ele pode ser quente, ele pode ser frio, e às vezes a gente vai conversar com ele do jeito que a gente acha que tem que conversar. Ah, eu vou conversar assim. Só que às vezes ela é uma pessoa super mega animada, igual a nossa colega colocou vários emojis, e ela vai conversar com aquela pessoa que colocou aquele vários emojis do mais analítico. Será que isso vai dar certo? Então eu vou trazer para vocês essa característica, se nós somos aqui pessoas diferentes, nossos clientes também são pessoas diferentes. E essa abordagem inicial ela é extremamente relevante. E vou contar um pouquinho para vocês agora sobre. Peraí que meu mouse parou aqui. Sobre mim, tá? Para vocês entenderem de onde vem esse meu conhecimento. Essa aqui sou eu, com 35 anos, isso aqui foi 2015, enfermeira assistencial do Hospital Sírio-Libanês. Aqui eu estava em torno de 10, não, de uns quase 15 anos de formada, era um plantão noturno, e nesse momento, eu adoro essa foto porque ela diz exatamente a minha idade e comprova que eu estava no CLT. Aqui começou a me dar um determinado incômodo com a minha vida profissional. E aí eu fui buscar algo que me motivasse. Na época, qual que era o assunto, né? Ah, preciso de algo motivacional. Eu achava que eu estava deprimida. E aí eu tomei antidepressivo, inclusive, para ver se melhorava a minha motivação, mas não era isso, era realmente falta de objetivos claros, de ter um plano traçado, de ter uma meta profissional. Eu estava muito bem sucedida, né, por conta da instituição, por conta de salário, mas não estava feliz. Talvez muitas de vocês estão aqui hoje buscando serem CEOs digitais por conta do mesmo motivo. Eu até estou bem aqui na minha profissão, mas eu não estou mais feliz, tá? Então, se conectem aí comigo, que a minha trajetória começou lá em 2016. Aqui essa foto 2015, mas 2016 eu fiz a minha primeira formação de coaching, que era para me motivar, né? Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas isso mudou totalmente a minha trajetória. Posteriormente, eu fiz um plano de carreira, tá? E aí eu fui promovida, saí da parte assistencial, que é aquela que fica no hospital de plantão de segunda a segunda-feira, e fui para uma área administrativa dentro do hospital. Nesse momento aqui que eu estava nessa área administrativa, eu já tinha um planejamento de carreira em andamento para empreender. Até então, gente, isso aqui tudo era meio que mato, o mundo digital. Ele era um meio de divulgação do nosso trabalho, mas não tinha esse boom que teve depois da pandemia. Aqui foi 2019, então com 39 anos eu assumi essa minha promoção para a área administrativa. E aqui nesse percurso teve muito autoconhecimento, muita mentoria, muito coach, eu já estava engajada nesses movimentos e eu consegui fazer essa transição. Posteriormente, como eu já estava em andamento com planejamento para empreender, eu consegui sair do CLT e eu vivo exclusivamente do meu empreendedorismo desde 2020. Eu saí em fevereiro, em março chegou a pandemia. Foi um grande momento para mim, porque eu tinha já ideias de infoproduto e eu peguei, né? Foi assim, bem amador na época. Eu contratei uma equipe e fiz um lançamento. E depois fiz vários lançamentos e desde então, eu tenho aí uma construção de uma carreira dentro da parte de desenvolvimento humano com as mentorias. Eu gosto muito de falar sobre carreira, porque eu acredito que a gente ter uma carreira bem construída traz bem-estar, traz felicidade na nossa vida pessoal também. Então, é um tema que eu amo, gosto muito de falar sobre isso e hoje eu sou mentora de carreira por conta de todo esse meu gosto, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Como descobrir ah, vou falar, bora lá, elas estão já ansiosas, tá? Então, essa aqui é a minha trajetória de enfermeira assistencial a mentora de carreira, vivendo exclusivamente
de mentorias. Hoje a gente fala muito do digital, mas quando eu comecei a atender, era presencial ainda. Então a pessoa ia até mim e eu fazia as mentorias de carreira. Hoje é tudo muito digital, daí desejo que essa trajetória tenha inspirado vocês. Então, o meu boom foi aqui, quando eu comecei. Opa, sumiu? Quando eu comecei a ter aprofundar no autoconhecimento. E foi aqui nessa fase, tá, que eu conheci o teste DISC que eu vou apresentar para vocês. Eu aplico em 100% das minhas clientes, elas recebem a devolutiva do teste DISC, e eu vou apresentar um pouco para vocês. Vou falar depois sobre o DISC resumidamente, tá? Então, essa transição para o digital, vocês que estão tentando transitar para o digital, além de várias outras coisas, que é posicionamento, saber sobre negócios, né? A rede social é saber vender. Se a gente não sabe vender, a gente não consegue sair do lugar. Quem concorda? Vender é importante, porque se eu não vendo, eu não consigo ter o rendimento para eu poder me manter, tá? Então, por isso que nós vamos falar hoje um pouco sobre essa parte de vendas. Eu trouxe aqui uns 3 pilares que eu considero principais para a gente poder fazer a venda. É conhecer o cliente, que a gente está se comunicando, por isso que a Duda até ensina bastante ferramentas para a gente fazer pesquisas, né? Então, põe na caixinha, pergunta ao seu cliente, pergunta o que ele faz, do que ele gosta, quem é ele, e também tem outros meios de pesquisa. A gente precisa gerar uma conexão emocional e confiança com esse cliente, futuro cliente, e ter uma promessa clara de valor. Então, eu preciso oferecer para ele um produto que ele precisa, que é importante para ele, que tem valor, mas ele precisa se conectar comigo também. Quando eu falo do DISC, eu estou trazendo uma metodologia para vocês se conectarem com o cliente de vocês e trazerem confiança para ele nessa venda. E aí vocês vão compreender melhor isso. Eu trouxe um pouquinho de estratégia para cada um dos perfis, tá? E também como que vocês vão reconhecer esses perfis. Conhecer o cliente. Lógico que você não vai aplicar o DISC no cliente, mas pela forma do futuro cliente, né? Mas pela forma como ele conversa ali na mensagem, naquela primeira abordagem, que às vezes é o WhatsApp ou o direct, você já começa a ter uma percepção. Essa pessoa é mais aberta, é mais fechada, é mais animada, é mais introspectiva, é mais detalhista, e você precisa entregar o que ela está te pedindo nas entrelinhas, ok? Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma coisa. As vendas faz a roda girar. Isso. Eu vou explicar o DISC agora. Então, eu vou explicar o DISC. Tá. Tem aqui primeiro uma imagem que eu procurei lá no Canva, né? Dá um tiro às escuras. Quando a gente não tem conhecimento de quem é nosso público, quem é nosso cliente, a gente está dando um tiro às escuras. Então, você está tirando e não sabe muito bem o que você vai acertar. O que a gente tem normalmente de recurso, e a gente compra cursos, né? E pega dicas e pega os hacks, que é os scripts prontos para se comunicar com esse cliente a princípio, e algumas fórmulas. Quem aqui não segue algum script? O script, ele é importante, principalmente quando a gente está no começo ainda, mas mais importante que isso é você falar a mesma língua do seu cliente, ouvir o que ele está falando, né? E trazer com isso uma conexão. Vai humanizar o atendimento de vocês e vai personalizar também. Então, esse conhecimento que eu vou trazer para vocês vai ajudar vocês a personalizar essa conversa com o lead, tá? E eu vou explicar para vocês aqui quais são os principais perfis que a gente tem. Eu vou só mudar de tela, porque eu vou explicar numa outra tela, tá? Eu gosto de riscar. Então, vamos lá. Todo mundo tá vendo aqui? Eu vou explicar para vocês, gente, de uma forma muito resumida, assim, objetiva, por conta do nosso tempo, né? Aqui o foco não é vocês se formarem em analistas de perfil comportamental, mas eu vou explicar de uma forma direta, objetiva e clara, que todo mundo vai compreender. E, lógico, quem quiser aprofundar depois pode procurar essa temática. Então, como a gente estava falando no começo, existem várias ferramentas que vão trazer para a gente percepções e um norte, uma bússola de como que a gente funciona, que é o autoconhecimento. Eu gosto muito do DISC, eu me adaptei muito bem com essa linguagem, e o DISC traz 4 perfis comportamentais, tá? Não tem perfil bom ou perfil ruim. E a gente tem também que tomar muito cuidado para não rotular as pessoas e dizer, aquela é dominante, aquela é influente. Então, ela não serve para tal coisa. Lógico que
O perfil diz muito onde a gente se encaixa mais. Mas quando vocês forem fazer o teste de vocês, eu vou depois sugerir como que faz. Não fiquem muito presas nisso. A gente tem que entender quais são as características positivas de cada perfil e como que eu vou usar essa característica ao meu favor. E se eu identificar no meu cliente, como que eu vou me comunicar com ele, tá? Então, eu tenho aqui, se eu for dividir... então, esse teste ele é utilizado em recrutamento e seleção para ter uma noção do perfil daquele profissional. Ele é utilizado dentro das empresas para desenvolver pessoas. Ele é utilizado em dinâmicas, em coaches, em mentorias. Ele parece ser simples, mas se a pessoa souber aplicar bem, ela consegue trazer uma profundidade e, inclusive, identificar algumas crenças nessa pessoa através do seu comportamento. O DISC, ele fala de comportamento, como eu me comporto, tá? Eu tenho aqui nesse quadrante superior, dá para ver eu desenhando aqui, né? Esse quadrante superior, tá? Eu tenho as pessoas que são mais extrovertidas, mais da ação. Aqui nessa parte de baixo, eu tenho as que são mais introvertidas. Do lado direito, eu tenho as pessoas que têm foco em relacionamento. E do lado esquerdo, pessoas com mais com foco em processo, tá? Por aqui eu já começo a identificar alguns padrões. Então, como que funciona? Essas pessoas que estão aqui em cima têm essa característica mais espontâneas. Aqui embaixo, mais introvertidas, tá? E aí, conforme a combinação dos perfis, eu vou explicar para vocês direitinho. De acordo com o quadrante que essa pessoa, de acordo com as características, essa pessoa tem uma certa denominação. Então, vamos lá. Se tiverem perguntas, vocês podem fazer a pergunta, tá? No disco identificamos nosso comportamento do nosso cliente. Você identifica dos dois, tá, Melina? Aí a gente tá falando sobre pessoas. Pessoas, você, pessoas, clientes. Pessoas, colegas de trabalho, pessoas, relacionamento, marido, namorado, irmãos, tá? É muito interessante. Então vamos lá. Se eu sou uma pessoa extrovertida e eu sou muito focada em resultado, que são processos, eu sou dominante, tá? É, então, assim, é uma pessoa rápida, direta, objetiva, foca em resultado, ela é independente para tomada de decisões, não fica enrolando, é aquela pessoa que você começou a falar, você nem precisa terminar, ela já foi, já resolveu, já voltou, já está pronta para outra solução, ok? Se eu sou da ação, extrovertido, mas eu tenho mais foco em relacionamento, eu sou considerada influente. O influente, então, ele gosta de socializar, ele gosta de conversar, ele gosta de interagir. Ele precisa que o ambiente onde ele está seja divertido. Ele precisa ter o momento do cafezinho, ele precisa ter o happy hour. Então, é aquela pessoa que vai lá no encontro da CEOs, né? E ela quer saber do happy hour, ela quer saber quantas pessoas ela vai se comunicar, ela quer saber quantas pessoas ela vai conhecer. E é aquela pessoa que você percebe que ela tem uma roupa mais colorida, ela usa uma roupa mais extrovertida por si só, ela chama atenção porque ela é uma pessoa mesmo mais carismática, persuasiva, tá? Então, é essa pessoa aí aqui. Se eu tô aqui, se eu sou introvertida, mais calma, mais introvertida e eu tenho foco em relacionamento, eu sou considerada estável. O estável gosta de fazer junto, o estável gosta de equipe. Então, o estável, ele é calmo, ele é muito empático, ele gosta de ouvir as pessoas, ele tem muita paciência para poder ouvir o outro. E ele é aquela pessoa que é considerada o ombro amigo. Então, todo mundo vai ali desabafar com essa pessoa. O estável, ele gosta de tudo. Por que que é estável? Porque ele gosta de estabilidade. Então, ele gosta de harmonia. Ele gosta de ter um começo, meio e fim muito linear, tá? Vai imaginando vocês e os clientes de vocês aqui, quando a gente está falando sobre isso. Se eu sou introvertida e eu tenho foco em processo, eu sou considerada conforme. Conforme, ele é um pouco mais detalhista, preso a regras, analítico. Então, ele é muito tranquilo. É aquela pessoa que, se você colocar vários dados para ela analisar, ele vai analisar tranquilamente, com muita minúcia, certo? E ele gosta de fazer correto. Diante desses perfis aqui, normalmente, a gente tem no nosso padrão, o teste também vai dar dessa forma. Geralmente, a gente tem dois perfis predominantes, dois perfis mais altos. Algumas pessoas têm três e algumas pessoas têm um. Como eu falei, não tem perfil bom ou perfil ruim. E muito menos para o cliente também, tá? O que eu posso ter é alguns desequilíbrios,
né? Eu usar muito um perfil e deixar de usar um outro perfil. A gente poderia falar muito tempo aqui também sobre o perfil dentro do empreendedorismo. Qual perfil que se conecta mais? Ou qual que é o desafio dos perfis dentro do empreendedorismo? Mas hoje a gente vai estar falando do nosso cliente, tá? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Sou influente, não à toa. Ah, é verdade, né, Raquel? Raquel é influente, ela é gestora. Seria identificar o cliente ideal ou os que vêm aparecendo? Michele, muito interessante sua pergunta, tá? Espero que até o final eu consiga te responder, porque eu tenho uma sensação de que algo aconteceu comigo na minha jornada e eu vou explicar para vocês, tá? Ó, a Melina, no trabalho acho que sou dominante, mas meus clientes servidores públicos acho que são estáveis. Maravilha, é muito interessante. E aí, ok, tendo dado essa explicação aqui inicial para vocês, então, nós temos os que têm foco em resultado, os que têm foco em socializar, os que têm foco em fazer junto e os que têm foco em fazer correto, tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa explicação e vou, aliás, para o meu documento. Tudo bem, meninas? Muita coisa, tá muita informação? É uma basezinha, tá? Então, eu tenho aquele que gosta de ouvir, aquele que gosta de falar, aquele que gosta de tomar decisões, e eu tenho aquele que gosta de pensar antes de tomar uma decisão, tá? Bom, bora lá. Dito isto, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o compartilhamento? Tá. Então, eu coloquei aqui um resumo, tá? Como identificar o perfil do seu futuro cliente? Meninas, lógico que nem sempre você vai acertar, nem sempre vai estar muito claro, né? Principalmente em uma primeira conversa, mas vocês podem já ter algum direcionamento de acordo com algo que vocês sentem ali na conversa do seu cliente. Então, as pessoas que têm o perfil desde dominante, elas costumam ser diretas e elas não gostam de mensagem muito longa. Quem aqui fica irritado quando recebe aqueles textos enormes ou aqueles áudios de 5 minutos? Não, 2 minutos já irrita o dominante. 2 minutos ele já está irritado. Por quê? Ele não precisa de muito tempo para poder entender alguma coisa. Você falou metade e ele já entendeu tudo. Você não precisa falar muito, tá? Ó, tem o pessoal aqui. Então, tá? Então, assim, percebe o seu futuro cliente. Ele mandou mensagem curta, ele já fez uma pergunta direta. Opa, esse aqui eu acho que ele é mais direto. As pessoas que têm o alto perfil I, que é o influente, elas costumam interagir bastante, elas comentam e elas dão feedback. É como apareceu no emoji, né? 4 emoji. A pessoa é muito animada. Então, é aquela pessoa que ela vai começar a conversar com você ali no direct ou no seu WhatsApp e ela vai mandar um emoji, ela vai falar, você vai sentir na energia dela que ela é animada, tá? Porque ela geralmente ela fala, ela demonstra por alguma expressão ou ela demonstra através de algum emoji, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Ah, vai disponibilizar, a Raquel falou que sim, tá? Disponibilizamos. O alto perfil S do estável tende a ser mais paciente, talvez com menos urgência nas respostas e valoriza o relacionamento. Essa pessoa aqui, você vai ver que ela às vezes demora um pouquinho para responder, você percebe cuidado nas palavras dela, uma certa educação. Sabe aquela pessoa que você vê que, nossa, que pessoa doce na hora que ela tá conversando? É provavelmente perfil estável, tá? Se a pessoa é muito doce, então você não pode ser muito curto, direto e objetivo, porque ela vai sentir que faltou alguma coisa. A impressão que ela vai ter é assim, poxa, mas nem perguntou, nem quis saber de mim, não entendeu sobre mim, como é que ela quer me vender uma coisa que ela nem sabe quem sou eu? Sabe aquela que a pessoa pergunta, ela é doce, ela é amorosa? Ela não fez tanto emoji de felicidade, mas ela é uma pessoa amorosa, você percebe? E você já tá com o seu PDF lá, você já põe o preço. Ela não vai se conectar com você. Que ela vai falar que não me ouviu, não me deu atenção, não sabe quem eu sou, tá? O perfil conforme, eles vão fazer umas perguntas um pouquinho mais detalhadas, porque ele é detalhista e ele vai querer saber de todas as informações antes de tomar uma decisão. É aquela pessoa que demora para tomar decisão, tá, gente? Ela vai te acionar uma vez, aí você vai explicar, e você vai perceber na palavra dela um tom mais polido, um tom mais detalhista naquela fala. E você tem que trazer para ela também o que ela está precisando, que são esses detalhes. Porque senão ela não confia. Ela precisa de muita informação para poder confiar. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão conseguindo conectar ou com vocês ou com futuros clientes de vocês?
Como que tá a percepção de vocês? Podem me falar aqui, tá? Sim, sim. E se tiver dúvida, também pode perguntar, tá bom? Hum. Esse é um conhecimento adicional. Para quê? Para que vocês não fiquem tão presas a scripts ou que adaptem o script de vocês ao que a pessoa precisa, tá? Fechei com o detalhista esse mês. Que legal. É, o detalhista é difícil fechar, tá? Ele vai entrar no seu perfil. Por que que a gente tem que ter também um perfil que conecte com todos esses, o perfil do Instagram que eu digo, que conecte com todos esses perfis aqui? Porque se você for aquela pessoa muito expansiva, comunicativa, e você só fizer stories se comunicando muito, animada, tal, e você deixar de ter detalhe no seu perfil, por exemplo, deixar a desejar no destaque, não ter informação da sua mentoria, do seu produto, essa pessoa detalhista, ela vai entrar no seu perfil e ela não vai entender muito, ela vai sair, porque ela não vai ver informação, ela não vai ver valor naquilo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa dentro do nosso perfil, não só a nossa essência o tempo inteiro, tá? A gente tem que pensar um pouco também nos públicos que a gente vai atrair, tá? Não os script, fazer dessa forma intuitiva, sem saber que tinha o conhecimento. Que legal. No trabalho, eu sou o oposto do que sou na vida. Interessante. O meu analista comunicativo, eu fiz o teste mais de uma vez pela mentoria da Portos. Eles analisaram e falaram somente 3%. Nunca tinha pensado. Tá, a Marina falou que ela tem o comunicativo e o analítico, né? Então, ela tem esses dois perfis que são opostos. Acontece sim, tá? Então, o que que a Marina faz? Momentos a Marina quer falar, momentos a Marina quer ficar quietinha na dela. Então, tá tranquilo. É só entender como que você funciona e seguir, né? Realmente são poucas pessoas que têm esse perfil. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, tá? Então, eu vou ser realmente repetitiva para que a gente vá absorvendo o conteúdo. Dominante, direto, objetivo, focado em resultado. Como vender? Você precisa ser clara com ele e ir direto ao ponto, mostrando como o seu produto ou serviço resolve o problema. Então, você vai ser o mais direto e objetivo. Essa pessoa aqui, ela tem pressa em ter resultado. Não precisa explicar tudo, entregar tudo, ver tudo, tá? Ela bateu o olho, se você tiver com o seu perfil, o seu trabalho bem claro nas redes sociais, ela bateu o olho, ela já entendeu, e se ela precisa daquilo, ela vai fechar com você muito rapidamente, com pouca conversa, porque ela já sabe o que ela quer. Coloquei aqui algum exemplo de conversa, tá? Ela vai chegar de repente e falar assim: Ó, eu preciso saber como que a mentoria vai me ajudar a acelerar minha promoção. Quanto tempo eu vou ter resultado? Ela quer saber assim: vai ser rápido? O que que é? Vai ter enrolação nessa mentoria? Quantas horas eu vou ficar assistindo aula, né? Por exemplo. Então, ó, ser objetiva, mostrar resultado, tangíveis e rapidez. Um exemplo, tá? Com a mentoria, tá um pouquinho longa, mas porque eu tô vendendo um produto, né? Mas, ó, a linguagem tá rápida. A mentoria, vamos direto ao ponto e traçar um plano estratégico claro para sua ascensão. Em poucas semanas, já começamos a trabalhar em ações práticas que vão te colocar no radar da liderança. O que que o dominante quer? Status, visibilidade, poder. Então, pá, você vai ser visto na sua liderança, tá? O meu foco é te ajudar a atingir esse objetivo o mais rápido possível. Eu tô falando para ele o quê? Que vai ser rápido, direto e objetivo. Ok, não, beleza, tá? Aí ele talvez faça outras perguntas e depois vai fazer a compra, tá? Deixa eu só ver aqui as mensagens. Ano passado fiz o disco, estava em lançamento, deu D, porém eu já havia feito antes, deu C. Precisa ver onde que é o teste que vocês fazem, tá, meninas? O nosso perfil, ele não muda muito do dia para noite. Não muda. Vai um tempão aí para poder mudar. Se vocês fazem um teste que não é validado de plataforma, e aí corre o risco realmente de ter, às vezes, variáveis nos resultados, tá? Só para ficar na sugestão para vocês. E aí, beleza, ó, dominante, ok, tá? Eu, por exemplo, sou dominante e influente. Se eu olho e eu tô querendo saber uma coisa, e aquela pessoa demora muito para me explicar alguma coisa, gente, eu canso e eu já penso assim: será que na mentoria vai ser desse jeito? Será que eu vou demorar tanto para poder chegar no resultado? Nossa, será que eu vou ter que assistir quantas aulas para poder aprender o que eu quero? Eu, por exemplo, não tenho paciência, tá? Eu sou dominante e influente, dois perfis. Então, para mim, precisa ter resultado rápido e eu preciso ter pessoas para interagir. Né? Simples assim. Então, o influente, ele é comunicativo, espontâneo e ele gosta de novidades. Como é que você vai vender para ele? Aposte no entusiasmo. Mostre como o produto pode trazer experiências positivas e inclua depoimentos. Crie uma conversa leve e amigável. Como se você estivesse realmente num barzinho, sentado conversando com a pessoa,
Lógico que você não vai perder o seu profissionalismo, mas você vai trazer pitadas de extroversão dentro da conversa. Exemplos. Ó, eu quero saber mais sobre a mentoria, parece muito interessante. Percebe uma coisa assim? Uma empolgação? Já vi umas amigas fazendo e amando, tá? Então, geralmente ele vai trazer algum feedback de alguma coisa que ele viu e que ele tá ali interessado, né? E tá lá com aquela animação toda, porque o influente ele é muito animado. Você vai trazer entusiasmo também, vai destacar as experiências positivas e depoimento de outros alunos. Essa mentoria é transformadora, viu? Além de te ajudar a crescer na carreira, você vai se sentir mais confiante e motivada para conquistar seu espaço. E o melhor, cada sessão é leve, envolvente, cheia de insights que vão te dar energia para avançar. As minhas mentoradas adoram essa troca. Se for uma comunidade, então, né? Olha, lá na mentoria vão ter outras mulheres que, assim como você, também desejam crescer profissionalmente. Elas fazem troca, elas marcam happy hour, elas fazem grupinhos, né? Ó, a pessoa fala, nossa, que legal. Então, vão ter pessoas para eu poder interagir. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tá? A comunidade seu é perfeita para mim, é verdade. Inclusive, quando a gente, a Raquel falou aqui, né? Por conta da pessoa influente ter a comunidade. Quando a gente decide trabalhar no digital, a gente trabalha muito mais sozinha. A gente trabalha de casa, então a gente trabalha muito mais isolada. Quando a pessoa tem esse perfil influente, a gente sente falta de interação. Então a gente vai procurar essas interações nos grupos que favoreçam conexão e networking. Interessante, né? Já aquela pessoa que é mais introvertida, o estável, por exemplo, para ele tá tudo bem e o conforme. Aí o estável tem outros desafios, que é o quê? Aparecer na internet, gravar vídeo, se expor, né? Bem interessante. Mas continuando aqui. E o influente ele faz assim, tá, gente? Ele vai de um assunto para o outro, depois ele volta, ele dá uma volta. Então imagina você, influente, explicando para o seu lead conforme como que é a sua mentoria. Você não pode fazer isso que eu fiz. Dessa volta toda, porque você perde o cliente. Sabe o que ele vai falar? Nossa, que pessoa confusa. Não tô entendendo. Por que que ela muda de assunto? Muito confusa ela, tá? Eu sou introvertida, mas curto comunidade para ter troca. Legal, muito legal. Estável agora. Então, o estável, ele é paciente, ele é cuidadoso e ele é muito leal. Como vender para esse perfil? Destaque segurança, ele precisa sentir que está no ambiente seguro, tá, gente? Que ele vai ter suporte e que tem benefícios também. Evite pressão e foque na confiança e no relacionamento. Então, como ele é calmo, ele vai analisar, ele precisa sentir segurança. Se ele se sentir pressionado, provavelmente ele não vai confiar no seu trabalho. Um exemplo aqui, então, de abordagem. Cadê? Eu quero melhorar na minha carreira, mas estou um pouco receosa de fazer grandes mudanças agora. Como funciona a mentoria? Então, você percebe que a pessoa está buscando uma segurança? Ela quer entender onde que ela vai confiar? Se ela pode confiar em você e no seu produto? Você vai reforçar a segurança com ela e o suporte contínuo, mostrando que a mudança é gradual e que ela vai ter apoio total, tá? Entendo perfeitamente sua preocupação e a mentoria é totalmente adaptada para o seu ritmo. Vamos focar em pequenas mudanças estratégicas que não vão te tirar da zona de conforto de uma vez só, mas vão te ajudar a crescer de forma estável e segura. Essa palavra, estável e segura, a pessoa já fala assim, ah, que bom, então eu não vou correr nenhum risco. Eu posso confiar aqui nesse lugar que eu estou me propondo a estar. Estou sempre perto para te acompanhar em cada passo. Vocês percebem a diferença das abordagens? Isso aqui também vocês podem utilizar para as postagens de vocês dentro do perfil. Então, eu tenho postagem dizendo que a transição é segura, assim como eu tenho postagem dizendo que a mudança que ela tem pode ser rápida. E cada um, quando vai lendo, vai se conectar com um determinado tipo de postagem, tá? Então, se você tem, às vezes, um produto que consegue abraçar todos esses tipos de perfis, você pode colocar postagens para cada um deles, tá? É, uma eu tô tentando lembrar, uma vez eu recebi uma crítica de uma postagem minha que estava fixada, porque eu colocava assim que eu era muito reativa na minha carreira, que por isso que eu não fui promovida. E né, era meu perfil. E aí uma pessoa, amiga de uma amiga, ela é totalmente conforme. Ela fez uma análise dessa postagem e ela falou assim, eu não me conectei com a postagem, porque eu acho que nem todo enfermeiro quer sair da assistência. Ela fez uma análise tão detalhada que ela provavelmente não compraria o meu produto. Eu afastei uma possível cliente, mas será que é a cliente que eu gostaria de atender?
Sabe que eu gostaria de atender uma pessoa tão detalhista assim, que ia questionar cada vírgula que eu colocasse? Então, a gente pode também afastar ou aproximar pessoas também de acordo com quem a gente quer atender, tá? Não que é uma regra, tá, meninas? Mas vocês vão perceber que a gente pode trabalhar um pouquinho com essas estratégias também. O conforme, então, ele é analítico, detalhista e meticuloso, lembra? Como vender? Você vai precisar dar dados, especificações técnicas, explicar tudo com muita clareza. Ele precisa sentir seguro sobre a escolha com base em fatos, não em emoção. Então, não adianta você vir para esse perfil e falar para ele que, nossa, a mentoria é maravilhosa, você vai. Não, o que que você faz? O que que eu faço quando tem esse perfil e eu percebo que ele está aqui numa call estratégica comigo? Eu abro todos os documentos que eu tenho. Ó, a plataforma de aula que você vai ter o conteúdo gravado é esse. Aí eu abro todos os itens. As ferramentas que você vai ter de manutenção da mentoria, né, de acompanhamento da mentoria, é essa ferramenta. Então eu abro tudo para que ele tenha certeza de quais são os itens entregáveis, para ele poder entender o que vai acontecer com ele, porque ele é muito detalhista, tá? Então essa pessoa aqui tem que estar mais preparado para poder apresentar o seu projeto. Então, exemplo, tá? Quais são os resultados que eu posso esperar da mentoria? Você tem dados, caso de sucesso para me mostrar? Talvez a pessoa não fale para vocês, meninas, com essas frases que eu estou passando aqui, tá? Então, você pode trazer perguntas na conversa. O que que você gostaria de saber? O que que é importante que eu te explique agora sobre a mentoria? O que que mais você tem curiosidade? E aí a pessoa vai te falar, eu quero saber o preço. Eu quero saber quanto tempo dura. Quando a pessoa pergunta assim, quanto tempo dura? Já vai gerar, ela tá com pressa. Quanto tempo dura é diferente de quanto tempo eu tenho acesso, percebe? Quanto tempo que eu vou ter acesso? Essa pessoa do quanto tempo eu vou ter acesso à plataforma é uma pessoa que precisa de tempo para estudar. Ela pode ser conforme ou estável. E aí ela precisa de ter um tempo longo dentro da plataforma sua para consumir o conteúdo, porque ela anota. Aquela pessoa pergunta quanto tempo dura, ela só quer saber assim, vai ser rápido? Tá? Então você pode trazer perguntas para ela para tentar entender qual que é a melhor forma de você explicar a sua mentoria para ela. Então, conforme eita, oferecer dados, exemplos reais e uma visão clara e detalhada de como a mentoria vai gerar resultado. Com certeza, a maioria das minhas mentoradas consegue promover mudanças estratégicas dentro dos primeiros 3 meses. Tem um estudo de caso que posso te enviar mostrando como uma cliente conseguiu 30% mais visibilidade na empresa ao aplicar técnicas que discutimos. Vamos trabalhar um plano detalhado e preciso para garantir que você tenha crescimento concreto. Vocês percebem? Eu faço isso às vezes, tá? Se eu percebo que a pessoa está muito em dúvida de decidir, ela fez pergunta, mandou aqueles textos enormes, todos detalhistas, eu pego um caso, que é bem o caso dela, o mesmo caso, uma prova social que está no meu perfil e encaminho. Eu falo, olha, tem essa pessoa aqui, tinha um caso parecido com o seu, olha o resultado dela. Então ele vai falar, tem uma prova social. Realmente acontece. E eu comecei a pegar o tempo médio que as pessoas têm resultado com a minha mentoria e também coloco isso em postagens, tá? Então elas sabem que elas vão ter um resultado rápido, que elas vão ter segurança, que elas vão ter acompanhamento. Eu consigo trazer um pouco essa visão para todos os perfis. Deixa eu ver o que está conversando aqui no chat. Se a pessoa de cara pergunta o preço, sem te dar tempo para explicar e mostrar como é a mentoria, o que você acha? Dizer logo o investimento. Então, aí, Gi, você tem que ver dentro do seu modelo de negócios se você qualificou essa pessoa um pouquinho antes, de onde ela veio. Se ela vem direto no seu Instagram e ela pergunta assim, qual o preço? Fulana, olha, para que eu possa direcionar o melhor produto, a melhor solução para você, eu preciso primeiro entender sobre você. Me conta qual é o seu desafio hoje. Ela vai falar. E você vai qualificando ela. Será que ela é qualificada? Porque se ela for só uma, o que que eu faço, tá? Eu não fico insistindo para cliente que não é qualificado. Se ela é só uma curiosa, eu vou sentir ali na pergunta dela, eu já vou falar o preço mesmo. Não tem problema. Porque eu não vou converter, né? Eu não vou transformar essa pessoa em cliente se ela é só curiosa, tá? Mas eu pergunto qual que é a dor dela, qual que é o desafio que ela está enfrentando. Porque esse desafio que ela me falar ali no meu direct vai virar postagem depois. E aí eu posso ir aquecendo essa pessoa através das postagens que são feitas com a dor dela. Mas geralmente eu não falo preço. Se ela for muito curiosa, eu falo. E ela pode vir direto no meu direct, ou ela pode vir também através de um formulário. Nesse formulário, eu tenho algumas perguntas que qualificam essa pessoa. Eu pergunto qual que é o salário dela, e eu pergunto quanto que ela já investiu na carreira no último ano.
Se ela ganha menos de tantos reais, ela investiu zero na carreira, talvez ela não tá tão interessada assim, ela é uma curiosa, tá? E aí eu vou e eu falo para ela direto o preço sem problema nenhum. Ah, você consegue aqui? Eu falo, não tem problema. Eu tenho um produto que tem um valor menor, mas ela é curiosa, então não vale a pena às vezes a gente perder muito tempo com isso. Mas você precisa trazer ela para poder falar para ela assim, olha, eu não passo preço sem saber sobre você. Eu preciso entender sobre você primeiro para poder te direcionar, certo? Tá? Tá amando. Eu sou a pessoa que pergunta o preço para decidir. Quando a pessoa não fala, eu fico com preguiça e nem volto. A chance de eu comprar é maior. Então, aí a Paula já deve ser provavelmente uma dominante, né? Que ela é rápida e direta e objetiva. Ela já sabe o que ela quer. Ela só quer o preço. E aí vem uma pessoa, mas a pessoa tem que perguntar um pouco de você. Agora, é diferente depende do que você vende, né, meninas? Se você vende roupa, você vende um produto, que você tem que falar o preço. Agora, se é um serviço, serviço não. Serviço ele é adaptável. Serviço você tem que entregar valor. A roupa não. A roupa tudo bem, tem um valor. Você tem lá o perfil todo estruturado, gerou desejo. A pessoa quer saber o preço daquilo, ok. Mas se é um serviço e a pessoa que você quer, que você está comprando um serviço, ela te passa o preço de cara, eu desconfiaria desse serviço. Porque o serviço tem que ser desenvolvido uma narrativa para te vender. Tá? Mas fica a sugestão. A gente falando de assuntos, né? Certo? Então, até aqui os 4 perfis, como a gente pode abordá-los. E aqui uma coisa que eu acho interessante que tem a ver com a primeira pergunta que fizeram, né? Qual o público que você mais atrai? Baseado nisso que eu tô falando. Talvez vocês estão percebendo, poxa, eu atraio mais público X, mais público Y. E qual o público que você quer atrair? E aí eu lembrei de um momento da minha vida, para mim é mais simples, né? Porque eu aplico o DISC em todas as minhas mentoradas. E eu aplicava o DISC tanto nas mentorias em grupo quanto na mentoria individual, e a maioria do meu público era o conforme e o estável. E eu dominante e influente. Eu falava assim, gente, que coisa é essa? Por que que eu atraio um público tão diferente de mim? Né? Eu me perguntava muito isso. Gente, era assim, era de 10 pessoas, uma só era igual a mim. Um perfil só era igual ao meu. Os outros perfis eram todos opostos. E eu comecei a analisar que talvez fosse a minha comunicação. Eu era mais incisiva, eu era um pouco mais grosseira na minha comunicação. Olha que interessante, né? Eu era mais assim, talvez eu era mais direta no meu direcionamento. Talvez as pessoas mais introspectivas, né, que é o estável e o conforme, talvez elas precisassem do meu direcionamento mais direto para ter os resultados que elas queriam. E acho que elas viram em mim assim, não, essa pessoa, ela vai me direcionar, ela vai resolver meu problema. E ok, né? Você pode escolher através da sua comunicação quem você quer atrair. Eu depois aperfeiçoei minha comunicação, eu refinei minha comunicação, claro que também com as aulas, né? Das aulas da comunidade, em questão a vestimenta, a forma de falar, que a gente tem lá o conteúdo do Sublime, por exemplo. Então, eu refinei minha comunicação para atrair um público um pouco mais diversificado. E é um mecanismo que eu vou falar para vocês que eu não sei exatamente como que funcionou, mas hoje eu tenho pessoas bem mistas. Eu tenho pessoas dos dois perfis. Mas teve uma época que eu só atraía um perfil. E você pode talvez decidir qual que é o perfil que você quer atrair. Você quer uma pessoa que tem resultado mais rápido, porque ela é mais executora, você vai implementar um plano para ela e ela vai fazer. Então você tem que trazer na sua abordagem um pouco mais disso para vir essa pessoa. Se para você tanto faz, então tudo bem. Se de repente você quer uma pessoa que seja mais detalhista, que vai dar mais atenção para o seu projeto, por exemplo, e aí você pode trazer então mais detalhes que é essa pessoa que você vai atrair, tá? Deixa eu ver aqui no chat o que a gente tem de perguntas. Na área da saúde, que não podemos falar o valor, como seguir com esse cliente que quer saber o valor rapidamente? Mesmo assim, gente, ele quer saber o valor, mesmo assim, você vai fazer perguntas para ele, tá? Entendi o que aconteceu na minha última cliente, que era muito detalhista e desconfiada, quase me enlouqueceu, via coisa onde não tinha e nem entendia sobre produção de conteúdo. Olha que legal. E aí, quando a pessoa é detalhista, o que que vocês vão fazer? Vai ter que entregar o detalhe para ela. Não tem jeito. Você vai ter que entregar os detalhes para que ela confie em você, tá? Pode informar a plataforma que eu uso pro Disque? Tá, eu vou falar assim sobre o Disque agora, tá? Mas fez sentido para vocês essa informação? Claro que vocês vão depois aprofundando, mas o que eu quero que vocês peguem e captem dessa aula é o seguinte: não fale com todo mundo da mesma forma.
Não fale com todo mundo como você gostaria que falassem com você, porque isso não é verdade. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não, você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, como ele percebe valor no seu produto, como ele vai perceber valor em você. Então a gente tem que começar a ser mais atento aos sinais, porque às vezes eu sou super animada, né? Eu não fico mandando emoji para todo mundo. Se a pessoa tá na minha frente fazendo uma call estratégica, eu vou parear com a energia dela, porque senão ela não se conecta comigo. Depois na mentoria, né, depois do andamento dos serviços, vocês vão se alinhando o relacionamento, tá? Deixa eu ver aqui. Adorei, Amanda, adorei. Ah, que legal, gente, que maravilha. Tá, agora sobre o DISC, né? O que que eu quero deixar aqui de sugestão para vocês? E que tal conhecer o seu perfil? Nós estamos falando do perfil dos nossos futuros clientes, mas primeiro eu recomendo que vocês possam conhecer o perfil de vocês, tá? Esse site aqui é um site que eu uso para quando eu vou dar a sugestão de um teste gratuito para fazer. O teste gratuito, ele tem variáveis. Como ele não tem um algoritmo por trás, ele não foi validado, talvez. Se você não fizer com muita atenção, ele pode te dar um resultado falso positivo. Mas aqui fica a sugestão, tá? É mistercoach.com.br. Lá você consegue fazer o teste gratuito. Ele vai para o seu e-mail e ele vai dar porcentagem dos valores. Você pode até, de repente, também aplicar no cliente se você quiser ter uma curiosidade com ele. Só tome muito cuidado, como eu falei, para não julgar a pessoa de acordo com o perfil, não rotular a pessoa ali com o perfil que está aparecendo, tá? Eu uso a plataforma que chama LG Performance, que é de uma mulher que eu comprei, que eu fiz um treinamento, mas eu já usei da Solids e eu já usei também do IBC, que foi onde eu me formei. Aí depois eu passei para Solids, mas esse que eu faço agora, eu me conectei mais com o formato do resultado dele, tá? É importante assim, como que você vai aplicar esse teste se você quiser ter essas ferramentas pagas? Você tem que fazer uma qualificação, um treinamento que custa às vezes mais de R$ 5.000, para que você tenha acesso a aplicar esse teste, esse conhecimento, tá? É um treinamento que você faz para você estar habilitado. Então, esse aqui, que é gratuito, ele já dá uma boa clarificada, né? Mas se você for aplicar em alguém, eu recomendo que tenha muita calma nesse momento, tá? A Natasha tá gostando de ver por outra perspectiva, muito bem. Então, meninas, o que que eu recomendo? Conheçam vocês primeiro, conheçam como vocês funcionam, para que vocês entendam como lidar também com o outro naquele momento de troca, de conexão. É a primeira conexão, o cliente já vai dizer se ele vai querer você ou não, tá? Então, a gente pode espantar ou atrair a pessoa de acordo com a nossa conversa. E eu acho que é isso. Aí eu trouxe aqui o QR Code, eu acho que vai funcionar, que é do meu perfil, quem quiser me seguir lá no Instagram, tá? Então eu falo muito sobre carreira, sobre transição e o que que eu acredito, que uma mulher dona da sua carreira conquista liberdade de escolha e realização. Eu defendo muito essa bandeira aqui e essa carreira ela pode ser no CLT, ela pode ser no empreendedorismo. Eu gosto muito de falar com CLT, eu gosto muito, mas também contribuo na parte de empreendedorismo, tá? Eu tenho mentoradas hoje que elas estão indo para empreender e outras mentoradas crescendo dentro das suas áreas de atuação. Então, fica a sugestão para a gente se acompanhar lá, todas CEOs. E é isso, Raquel. Tem espaço para alguma pergunta? Querem perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Falei muito Tali, muito rápido. Eu falo muito rápido, gente. Eu incrível. sou muito dominante. Eu falo muito rápido. Não, foi incrível. Achei que o tempo foi ótimo, ficou muito claro, muitos insights. Eu já conhecia a plataforma, mas a forma como você trouxe realmente já foi me abrindo aqui portas para pensar diferente, para agir diferente de acordo com essas informações que a gente tem, porque às vezes a gente tem a informação, não sabe muito bem o que fazer com ela, né? Então foi muito incrível essa aula, muito obrigada. Como a gente Ai, foi que bom. respondendo perguntas aqui e para respeitar o tempo das apresentações, eu vou seguir, mas eu deixei aqui o seu Instagram para elas conseguirem ir para lá também. Se elas quiserem continuar colocando as perguntas aqui no chat, você pode ir respondendo, mas também te chamar no direct, né, para vocês conseguirem continuar a troca por lá, tá bom? Mas elas Uhum. amaram também, foi muito bom, Thali, muito obrigada pela sua disponibilização, pelo seu tempo, tá? E por todo o Eu que conteúdo que você agradeço. trouxe. Obrigada, viu? Eu deixei aqui o link do meu perfil direto também, de repente, se alguém quiser clicar e já acompanhar. E fico à Perfeito. disposição também para ajudar vocês, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, alguma sugestão aí, estou disponível.
E Perfeito, bora vender, Thali. Muito gente. Bora vender se obrigada. conectando com clientes, tá? Sim. Muito obrigada, Obrigada, Thali. viu? Bom evento para nós.